Vamos falar um pouquinho sobre lesões. Ó lá, a Paloma já mandou uma pergunta aqui, uma questão. Porque realmente, né, balé sem lesão, eu recebo todos os tipos de mensagens, todos os tipos de lesões que vocês possam imaginar. Claro que a gente tem as mais comuns, né? Torções, lesão do ligamento, como a Paloma colocou aqui. O que mais? Tendinites, condromalácia, protusão discal. O que mais? Artrite nem tanto, eu não vejo tanta artrite. Mas eu acredito que essas são as mais comuns e muitas vezes geram um certo medo na gente, né? Poxa, eu tô com uma lesão, será que eu posso continuar a dançar? Será que em algum momento essa lesão vai tirar a possibilidade de continuar dançando? Ou até mesmo, será que o balé, ou sei lá, qualquer modalidade que você faça hoje, será que essa modalidade ela vai piorar a minha lesão? Eu já adianto que não. Não, mas tem uma vírgula. Não, porém, a gente precisa se cuidar, né? A Paloma colocou aqui, ó, estou nessa fase do pós-lesão, fiz cirurgia no joelho LCA é ligamento cruzado anterior, beleza? E menisco, mas morro de medo de ousar demais nas aulas ou ensaio. Pois é, Paloma, e a gente fica com muito medo, né? Porque depois de uma lesão, quando a gente passa por um processo cirúrgico ou não, né? No seu caso, você fez cirurgia, passou por um procedimento cirúrgico. No meu caso, nas minhas lesões, eu nunca passei por nenhum procedimento cirúrgico. E eu acredito que esse medo, ele seja muito maior em quem passa por procedimento cirúrgico, porque você pensa no pré-operatório, no pós-operatório, que, por exemplo, num LCA é meio chatinho. Aí você fala, caramba, se eu sofrer uma lesão como essa de novo, por exemplo, no outro joelho, eu vou ter que passar de novo por esse processo e é cansativo, é chato. Você tem que parar de fazer ali algumas atividades durante um curto período de tempo e você não quer passar por isso novamente, né? No meu caso, eu sempre falo que a minha pior lesão é a protusão discal. Eu não quero ter que passar por tudo que eu passei relacionado a dores e tudo mais de novo, né? Seja ali na lombar mesmo ou até mesmo em outras regiões da minha coluna. Não quero que minha tendinite volte, né? Não quero que a minha condromalácia volte a me causar dor como causava há um tempo atrás, antes de iniciar o fortalecimento. Então vamos lá, primeiro, pra gente pensar na prevenção, tá? Se você tá vendo esse vídeo e fala assim, poxa, eu não tenho nenhuma lesão, então esse assunto não é pra mim, não é pra você também. Fique aqui comigo. Por quê? O melhor que a gente faz é prevenir uma lesão, concorda? Já tem o ditado que é melhor prevenir do que remediar, não é alguma coisa assim? É exatamente assim que funciona. Então como que a gente vai prevenir uma lesão? Como eu sempre falo aqui pra vocês, com fortalecimento muscular. Ah, Ju, então só o fortalecimento muscular vai me deixar longe de uma lesão? Não, o fortalecimento ele vai ajudar, mas obviamente que a gente tem outros detalhes para cuidar nesse meio do caminho. Se você faz balé, por exemplo, fazer a técnica dos passos da forma correta é muito importante também, tanto quanto fortalecimento. Se você faz jazz, se você faz sapateado, seja lá a modalidade que você faça, tem que fazer o passo, tem que fazer o movimento com a técnica adequada, com a técnica certa. Existe um porquê, por exemplo, num Batman Tandi, tem um porquê da gente arrastar o pé para esticar e tem um porquê da gente arrastar o pé para fechar. Tem um motivo de lembrar vocês que o quadril, o anterior, ele vem do quadril e não dos pés. Porque se eu giro demais os meus pés, eu vou fazer uma torção no joelho, isso é prejudicial no longo prazo, pode me causar uma lesão no joelho. Faz sentido? Esse é o primeiro passo. Mas lembrando que muitas vezes até a lesão, LCA, acontece isso também. Ela vem por um processo, né? Ela vem por alguma questão do dia a dia, né? Uma questão de longo prazo, mas ela também pode vir por um trauma. O que é um trauma? Toda vez que eu caio, se eu, por exemplo, levantar aqui agora, eu tô sentada numa bola, terminei a live com vocês, eu vou levantar, tropeçar no fio, cair, bati a perna no chão, machuquei o joelho. Pode ser que eu tenha uma lesão de LCA, certo? E isso nem o fortalecimento, nem a técnica correta vai prevenir, porque é um acidente, e acidente acontece, certo? Então, eu perdi o meio do caminho porque eu comecei a falar disso. Do fortalecimento,
falei da prevenção, só que tem os acidentes. Beleza, sofri uma lesão de LCA, certo? Independente se foi no longo prazo ou se for por uma questão de trauma. O que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo? É ir ao médico. Não tem como. Como eu expliquei na live dessa semana, acho que foi, cada profissional, ele tem uma área de atuação. Então, quando a gente sofre a lesão, a primeira pessoa que a gente tem que procurar é o médico. Fazer os exames, ver se é cirúrgico, se não precisa fazer cirurgia, porque ele vai te dar o melhor caminho. Passou pelo processo do médico, ele automaticamente, ele vai te mandar para uma fisioterapia, certo? Isso se ele não te mandou antes. E a Paloma, se ela estiver aqui ainda, pode até dizer se ela fez fisioterapia antes também da cirurgia. Alguns casos necessitam. Então, você passa pela cirurgia, fez o processo pós-cirúrgico com o fisioterapeuta. E é esse primeiro momento, esse primeiro passo, esse primeiro degrau rumo à perda de medo que a gente vai tomar. Porque é a partir da fisioterapia que vai te levar a estímulos diferentes, a estímulos de acordar de novo aquela região que foi adormecida através de um processo cirúrgico, né? Então, ela vai te ajudar a ganhar novamente os movimentos, a fazer novamente os movimentos, e no caso do joelho, dobrar o joelho e esticar o joelho, basicamente. Ter segurança para apoiar o pé no chão, ter segurança para subir uma escada, para ficar em cima de uma superfície instável, tudo isso é feito no processo de fisioterapia, certo? E aí se você falar assim para mim, Ju, mas eu não passei por um processo cirúrgico, e não passei por fisioterapia. Sofri uma lesão, recuperei em casa, não fiz nada e tô voltando pro balé, estou com medo. É por isso que a gente tem que passar pelo processo de fisioterapia, porque é o primeiro momento, é o primeiro passo, como eu disse, da escadinha. Tem um motivo de fazer a reabilitação, certo? E aí logo depois que você passa por essa reabilitação inicial, você é liberada para fazer exercício, para fazer fortalecimento. E é aí que entra o papel do personal trainer. Porque lembra quando eu falo para vocês que a gente sempre tem que respeitar os limites do corpo e a gente tem que fazer uma progressão adequada? É justamente para a gente perder o medo do movimento, né? No caso do joelho, perder o movimento de dobrar, perder o medo de dobrar o joelho, perder o medo de ficar com o apoio de uma perna só. É a partir desse trabalho que começou lá na fisioterapia e continua com o personal que a gente vai perdendo medo. Porque o profissional, ele vai te expondo, essa é a palavra correta, ele vai te expondo a certas tarefas que vão aos poucos te tirar o medo. A gente não tira o medo de um dia para o outro, a gente não tira o medo de ninguém de uma semana para outra, tá? E aí é uma questão de confiança entre as duas pessoas. Confiança da pessoa que tá lá, que sofreu a lesão, e confiança do profissional. Entender qual é até onde esse aluno pode ir. E do outro lado, a pessoa que sofreu essa lesão, ela entender que o profissional tá te expondo a novos estímulos e que aqueles estímulos são sim programados e servem para progredir o nosso movimento. Certo? Faz sentido? Deixa eu ver aqui. A Sofis colocou: machuquei meu dedinho, tinha melhorado, dancei na ponta depois de ter lesionado e voltou a doer. Já estou melhor, devo voltar ao ritmo normal, ainda espero um pouco para voltar ao meu normal. É procurar um físio para saber o que aconteceu de verdade, né? Porque às vezes só é um machucadinho, às vezes, sei lá, não sei como exatamente você machucou, se você bateu, se você torceu, né? Saber se tá tudo bem aí. E porque se é uma dor que ela tende a continuar, é bom a gente sempre ir atrás de um profissional para ver o que tá acontecendo. Deixa eu abrir um para vocês, que estava acontecendo comigo, inclusive. Eu tava com uma dor no dedo, esse segundo dedo aqui, só que no pé, né? E aí eu tenho o costume de estralar os dedos de vez em quando, assim, dar uma soltada, e percebi que esse dedo ele tava meio travado. E um belo dia ele acordou inchado, com uma articulação, essa articulação aqui, só que no pé, inchado. Eu falei, caramba, será que eu machuquei o pé? E aí, como eu já ensinei vocês em algum momento, eu fiquei de olho se
no momento que eu fizesse meia ponta, no momento que eu subisse em cima da ponta, se aquilo ia me gerar dor. Não gerou dor. Mas estava inchado. Eu falei, ó, vou dar um prazo para esse pé, para esse dedo desinchar. Dei aí mais ou menos 3, 4 dias para ver se tinha uma melhora. Melhorou. Então alguma coisa, alguma torcidinha que eu dei, alguma batida, que eu não sei, que eu vivo roxo e não sei porquê, mas isso tende a melhorar. Agora, se eu continuasse aqui com vocês e falasse, gente, meu dedo piorou. Meu dedo continua inchado, continua com dor. Se eu faço meia ponta, tem dor. Se eu faço ponta, tenho dor. Aí é procurar um médico, um fisioterapeuta para ver o que está acontecendo. Certo? Fiz vários períodos de físio, mas apenas a físio não foi suficiente, por isso tive que recorrer à cirurgia. E depois a físio novamente para voltar a ter força. Hoje mantenho com a musculação voltada para o balé. Perfeito, Paloma. E aí que entra... Tudo bem, gente? Mandaram tudo bem? Oi, Cíntia, tudo bem? Jane, tudo certo? É aí que entra o papel do fortalecimento mais uma vez, como prevenção e como você continuar com a musculatura forte o suficiente para que ela segure essa articulação. Quando eu falo para vocês, músculo forte segura a articulação, é isso, né? Porque, por exemplo, no caso da Paloma, que ela falou do LCA, a gente tem um músculo, a gente tem uma região ali que faz o papel daquele ligamento. Se aquele músculo tá forte, muitas vezes, não precisa fazer a cirurgia, porque aquele músculo ele vai ajudar a segurar, né, a fazer o papel do ligamento. Nesse caso, precisa fazer cirurgia. E cirurgia não é o pior dos mundos, ok? Muitas vezes é até melhor ter um processo cirúrgico, grudar as coisas que precisam ser grudadas ali para não sofrer nenhuma outra lesão, alguma coisa parecida no futuro. Só que aí você, de novo, precisa continuar a fortalecer a musculatura, precisa continuar a ter aquela musculatura ali, ó, segurando ainda a sua articulação. E, não vou dizer pior, mas assim... E pense nisso, você tá com o joelho, quando a gente pensa em joelho, quando a gente pensa em ombro, né, que temos dois, lado direito e lado esquerdo, a gente tem que pensar no lado que não se lesionou, que não se machucou. Por quê? Eu tô cuidando muito de um lado e não tô cuidando, né, não deveria, mas muitas vezes não tem tanta atenção do lado que ficou lá. E a chance da gente machucar o outro lado é muito grande, certo? Então, se fosse para resumir aqui o nosso tema de hoje, como que eu resumiria? Prevenção, fortalecimento, técnica adequada, alimentação, descanso, uma rotina de treinos ok, né? Lembrando que o fortalecimento junto com a flexibilidade e a técnica, que é a tríade de uma boa bailarina, independente se ela é amadora ou profissional. Machucou por algum motivo, seja por acidente, né? Ou seja, por alguma questão do longo prazo, que vou contar uma coisa para vocês. Muitos de nós temos algum tipo de lesão e nem sabemos. E tá tudo bem, certo? E tá tudo bem. Passar pelo processo da fisioterapia, da reabilitação inicial e manter o fortalecimento. Se eu passar pelo processo de reabilitação e falar, beleza, já passou, já aconteceu o pior, já me tratei, já tô, entre aspas, curada, aquilo pode voltar em alguma forma, porque a musculatura vai atrofiar. Quem acompanhou meus stories viu a minha cachorrinha que também tá passando por esse processo de atrofia, né, na musculatura e precisa ser estimulada sempre para não ter problema no futuro. Fez sentido? Sim, sinto muito melhor depois da cirurgia, porque minha patela também saía do lugar. Hoje tá tudo ok. Muitas vezes a gente fica com medo. Eu sou uma pessoa que tem medo de cirurgia também. Às vezes a gente fica com medo. E eu aprendi a não ter medo na pós. Que vários professores falaram, gente, é muito melhor um aluno que tem uma atividade específica, né, no nosso caso é o balé, que tem grandes movimentações, grandes mudanças de direção. É muito melhor, às vezes, ele passar por um processo cirúrgico, gruda o que tem que grudar e não se fala mais nisso e continuar com o fortalecimento muscular. Certo? Fez sentido aí pra vocês? Espero que sim, tá? Então, resumo da ópera, fortalecimento sempre. Falo sempre pra vocês, né? Se eu soubesse da importância do fortalecimento, se eu tivesse feito fortalecimento
corretamente, né? Não depois que eu descobri as lesões, muitas coisas teriam sido diferentes, né? Não teria tido tendinite, não teria tido a protusão. A minha condromalácia, talvez ela seria um nível menor hoje, não me causaria problemas e dores como aconteceu lá atrás, mas nem tudo está perdido, não é? A partir do momento que eu comecei a fazer fortalecimento, não lembro de mais nada. Vocês acompanham aqui. Faço os agachamentos normalmente, os afundos, os grand pliés, que muita gente tem dificuldade por conta de dor no joelho. Aqui normalmente, mesmo tendo uma condromalácia grau 2 a 3. Então, segue a vida. Grande beijo para quem ficou até aqui, obrigada pela companhia, pela interação. A gente se vê na segunda-feira, tá bom? Grande beijo e até!